Bom, tudo bom, pessoal? São 6h35 da manhã do dia 17 de setembro de 2021. Ontem à noite nós tivemos um problema no meu microfone, e aí fui perceber já no final da gravação de que estava sem áudio. Então, eu resolvi regravar a nossa aula de ontem e vou disponibilizar logo em seguida no ar, ok? Então, desculpem aí pelo transtorno. A tecnologia, de vez em quando, ela nos deixa na mão, tá? Então, vamos lá. Esta aula, eu separei para a gente conversar um pouquinho sobre um ramo da geografia que é chamado geopolítica, que tenta explicar como que se dá as relações entre as nações de todos os níveis, tá? As relações diplomáticas, comerciais e, inclusive, as bélicas, tá? E isso tudo por uma questão de hegemonia de poder, tá? Então, essa aula nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu preparei aqui uns 4 slidezinhos para a gente entender como que as nações surgem, tá? Então, eu vou compartilhar isso com vocês aqui. Então, vamos lá. Esse aqui. Então, tá. Isso aí é uma parte do direito que é um ramo do direito chamado Teoria Geral do Estado, tá? Esse ramo do direito, ele foca, ele se preocupa em entender esse fenômeno social e por que em determinado momento da história da humanidade umas nações aparecem, surgem, prosperam e outras não. Outras começam, surgem, mas depois elas desaparecem, elas são dominadas por outras nações e tudo mais, tá? Então, isso aí vai nos explicar esse fenômeno e aí nos ajuda a antever eventuais problemas para que erros do passado cometidos por outras nações nós não cometamos, ok? Mas aqui são só 3 slides, tá? Então, como é que as nações surgem, tá? Elas vão surgir, e elas surgiram, quando um agrupamento de pessoas chega num determinado território e se fixa, tá? Então, a partir do momento que um agrupamento de pessoas se fixa num determinado território, ali é o germe, ali é o início do que nós vamos compreender como nação, tá? Então, resumidamente, nação é o agrupamento humano, e esse agrupamento humano tem algumas coisas em comum, que é a língua, tradições, usos, costumes, e quase sempre a mesma fé, tá? Então, nós podemos ver aqui nessa imagem, provavelmente, uma nação indígena e uma nação europeia. Aqui é o momento em que os portugueses chegam no litoral da Bahia, ok? Então, eu tenho que ter um território e um agrupamento de pessoas, tá? A partir do momento que ele se fixa, vai chegar um momento em que vai acontecer um fenômeno chamado autodeclaração dos povos. É que depois de guerras, de lutas, defendendo aquele território que aquele agrupamento humano ocupou, então ele fala, bom, agora aqui esse território é meu, ninguém mais entra. E aí eles fazem a famosa autodeclaração dos povos. Ó, a partir daqui nasce uma nova nação. Então, por exemplo, esse ato jurídico aqui, digamos assim, esse fenômeno jurídico aqui conhecido por nós, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, foi o momento em que a nação brasileira se autodeclara como nação brasileira. Ou seja, se separa de Portugal e passa a ser uma nação
com todas as características do momento, tá? Todas as características sociais, jurídicas e tudo mais, tá? Então, sempre vai acontecer esse fenômeno que é chamado autodeclaração dos povos, tá? Então, nesse momento, a nação ela passa a existir sob o ponto de vista social, ok? Então, um agrupamento humano chegou num território, brigou para ocupar aquele território com outros agrupamentos humanos, delimitou a sua silhueta, o seu perímetro, e a partir de um certo momento, que está uma paz, que as pessoas respeitam os perímetros uns dos outros, aí sim você faz a autodeclaração e fala, ó, a partir de agora aqui é o território brasileiro. Tá? Uma vez que nasce a nação, eu preciso organizar essa nação. As suas estruturas de autogoverno, de soberania, enfim, eu preciso organizar a sociedade, criar regras, né, e como que as relações sociais vão se dar. Então, após esse fenômeno, que é o surgimento da nação, é que vai surgir o que a gente conhece como Estado, tá? Então, o Estado, nesse caso aqui, é essa silhueta grandona aqui, é o Estado brasileiro hoje, não era assim no início, tá? Aqui no início eu tinha a Cisplatina aqui embaixo, que é o Uruguai, e não tinha o Acre. Então, hoje, o Estado brasileiro tem essa silhueta e essa estrutura política, tá? Na geografia, a gente chama isso de geografia política, ou seja, nós utilizamos o sistema federativo, que são federações de Estados-membros, que formam um todo, tá? Então, essa federação se une para fazer, para ter alguns objetivos macros, alguns objetivos gerais, que é a defesa da soberania, a defesa da sua economia, saúde pública. Então, no macro, na União, eu faço essa administração geral. E no particular, aí, cada Estado-membro faz a sua, tá? Então, veja bem, o Estado é uma consequência da nação, tá? Sempre vem primeiro a nação e depois o Estado. E o que é esse Estado? É a sua estrutura jurídico-administrativa da nação, tá? Tem como objetivo governar os destinos da nação, sempre buscando o bem-estar do seu povo, a defesa do seu território e suas riquezas. Então, esse aqui é um exemplozinho, né? Eu vou começar a criar uma estrutura jurídica, ou seja, um ordenamento jurídico, um arcabouço de leis que vai nos permitir autogovernar. Nós mesmos vamos nos governar, tá? Então, a nação vai escolher entre os seus pessoas para que, num lapso de tempo, possa lhe governar, dirigir os destinos, proteger e tudo mais, tá? Tranquilo? Agora, é importante o seguinte, que o Estado, essa estrutura jurídica, essa estrutura administrativa, ela vem para servir aos interesses da nação, e não ao contrário, tá? Porque quando o Estado começa a impor a sua vontade em cima da nação, nós vamos estar diante de um fenômeno que é o Estado chamado totalitário ou ditatorial, tá? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado para que o Estado nunca seja mais forte que a nação. Porque a nação é a gênese, é a base do tecido social. É bem verdade que, se você olhar lá o Sun Tzu, né, a arte da guerra, uma das estratégias de uma nação, de um Estado para dominar outro Estado, uma nação para dominar outra nação, é dividir aquela nação que você quer dominar. Então, esse fenômeno na teoria geral do Estado a gente estuda, tá? Então, por exemplo, se você tem um Estado lá, um território que te interessa e o povo é unido, fica muito mais difícil de você tomar aquele território para si. Então, o que você faz? Ou você invade com força de exército, se você tiver um exército mais forte. Se você não tem um exército mais forte, e aí vai depender das alianças que o país que você quer invadir, quer tomar as riquezas para você, tem também. Isso também
são elementos que a gente chama de dissuasório. Olha, não entra aqui que eu tenho meus parceiros aqui que vão entrar na guerra junto comigo, tá? Então, o que ele faz? Ele começa a minar a sociedade, dividindo a sociedade, tá? Impondo medo, fazendo divisão de classes, branco contra negro, gordo contra magro, norte contra sul, rico contra pobre, homem contra mulher, filhos contra pais. A partir do momento que você começa a dividir o povo, né, a nação, fica mais fácil de você invadir. E, óbvio, você tem que desarmar o outro lado, né? Criar dentro da sociedade, fomentar a ideia de que você tem que desarmar a população daquele estado que você quer invadir. Por quê? Porque você tira ou diminui bastante a sua força de reação, tá? Bom, feito essa introdução, eu quero mostrar para vocês uma outra situação aqui, que é para a gente entender um pouquinho. Para eu falar de geopolítica, eu preciso dar uma olhada no globo terrestre, tá? Então, esse aqui é o planeta Terra, tá? Em 3D, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a linha do Equador. Aqui está a linha do Equador, ok? Bom, a linha do Equador, deixa eu desligar o meu amigo aqui que está fazendo barulhinho. A linha do Equador divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Quando a gente vai passar assim um olhar rápido no planeta, você vai ver que a maior porção de terra do planeta está no hemisfério norte. Isso aqui, ó, o Equador corta aqui embaixo na África, tá? Então, quase que toda a África para cima, aqui está a Europa, ó, aqui está a Europa, aqui está a Ásia, olha o tamanho da Rússia aqui, Rússia, China, né? Aqui está o Oriente Médio, tá? Olha a Índia aqui, ó, aqui está a Índia. Então, veja bem, quase que o grosso do território global está no hemisfério norte. Consequentemente, ele vai ter uma maior concentração populacional, tá? Aqui a gente chama de Golfo do México, não sei se vocês estão vendo aí. Aqui é o Caribe, Mar do Caribe, tá? Bom, aqui é os Estados Unidos, ó, México, Estados Unidos, Canadá aqui em cima, tá? Os Estados Unidos é um estado não contínuo, que ele tem esse território aqui e tem esse território aqui, ó, que se chama Alasca. O Alasca era um território russo que os Estados Unidos comprou da Rússia, tá? Aqui, ó, vocês vão ver, ó, aqui é o Havaí, é também território americano, tá? Então, os Estados Unidos ele é composto por essa porção aqui, a porção aqui de cima e mais o Havaí, tá? Isso aí forma 50 estados, que é o Estados Unidos de hoje. E aqui, ó, como eu mostrei para vocês, voltando, deixa eu botar esse troço em pé aqui. Aí, tá? Então, como eu mostrei para vocês, aqui é a Rússia, ó, o tamanho da Rússia, ó. Ele é grande, ó, a Rússia, tá? Tranquilo? Embora tenha um território enorme, a população da Rússia é 90 milhões de pessoas. Metade da nossa, menos da metade da nossa. Mas agora aqui, a gente está acostumado a pegar a terra e cortar aqui, como se fosse uma laranja, e abrir. Então fica de um lado a Rússia, do outro lado os Estados Unidos. E, na verdade, a Rússia está distante dos Estados Unidos de menos de 80 quilômetros. Aqui, ó. Aqui é o território russo, aqui é o Alasca, tá? Então, só para vocês entenderem o que é o panorama geopolítico, comércio exterior, como que as coisas se dão, tá? Então, aqui, ó, se você pegar aqui é o Estreito de Bering, se você pegar daqui para cá, não vai dar 80 quilômetros, tá? Dá até para a gente medir isso daqui, quer ver?
Vamos ver se é essa parte aqui. Não, não é. Cancela. Oh, mas acho que é esse aqui. Vamos ver se eu consigo medir. Ah, tá aqui, régua. Linha, vamos colocar em quilômetros. Quilômetros. Tá? Então, vamos pegar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, 90 quilômetros. Tá? 82 quilômetros. Se a gente pegar aqui, ó. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia que, a despeito que você imagina que um está num lado do planeta, outro está do outro lado, não. Estão bem próximos. Ok? Bom, feito isso daqui, eu vou tirar essas grades. Deixa eu vir aqui, que fica essa... Ai, ai. Visualizar. Tirar grade. Pronto. Fica mais limpo. Eu quero vir para cá, tá? Vamos afastar um pouquinho aqui, ficar um tamanho bom. Vamos voltar para cá, tá? Olha, nós vamos ver um vídeo daqui a pouquinho que vai mostrar o seguinte. Nós vamos voltar 200 mil anos atrás, que é o surgimento da raça humana. Vai surgir aqui, na África, tá? Aqui é o deserto do Saara. Então, vai surgir nessa parte aqui, que é chamada África subsaariana, que é a África que tem vegetação, que não é tão seco, e ele vai subir por aqui, ó. Vai entrar aqui nessa parte, que é no Oriente Médio, vai chegar na Europa, vai subir aqui pela Mongólia, tal, pela China, Rússia, tá? Vai subir na Rússia, deixa eu voltar aqui, botar isso aí em pé de novo. Então, vai ocupando a Europa, mas vai subindo para a Rússia. Na Rússia, ele vai atravessar aqui, ó, para o Alasca, e aí vai descer. Vai descer aqui Alasca, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, vem até mais ou menos aqui assim. Tá? Então, aí isso vai explicar que os índios que estavam aqui, na verdade, eles vieram do mesmo lugar que os europeus. Tá? Isso é um fenômeno muito interessante, que muita gente não fala, sabe, mas não fala. Para vir com a narrativa de que o Brasil é dos índios. Não, o Brasil é de todo mundo. Ok? Bom, vamos voltar lá na onde eu quero falar para explicar um pouco mais de geopolítica. Então, durante milhares de anos, a população global estava distrita aqui, ó, norte da África, essa parte do Oriente Médio, está aqui Irã, aqui está a Turquia, que vai ligar a Ásia à Europa, tá? Aqui vai estar a Europa, Europa Oriental, Europa Ocidental, aqui está o Reino Unido, aqui para cima vai estar a Noruega, os Vikings, Groenlândia lá. Então a população vai ficar por aqui. E aí vão surgindo nações, começa com vilas, os nomes se fixam, aparecem vilas, essas vilas viram cidades, e por que elas vão crescendo? A população vai crescendo, eu preciso produzir alimento e bem-estar. Então, as pessoas naturalmente começaram a explorar os recursos naturais disponíveis ali. E começaram, quando vem a Revolução Comercial, que aparece a troca, aí começa a haver uma prosperidade. Tá? Então, eu estou aqui, eu estou morando em Portugal, eu produzo uva, produzo vinho, mas eu não produzo tecido. Tenho dificuldade em produzir tecido. Mas eu sei que lá na Índia, que é desse outro lado aqui, tem muito tecido. Então, eu vou pegar o que eu tenho sobrando aqui, vou levar até a Índia e vou trocar lá, fazer o trade, o comércio exterior. A partir desse momento, as nações começam a entender que o comércio exterior passa a ser fundamental. Fundamental, tá? E aí eu vou voltar lá para aquele slide que eu estava passando para vocês, tá? Vou voltar para o slide que eu estava passando para vocês. Tá aqui, ó.
Como que uma nação cresce? Tá? Produzindo bens de consumo para atender a demanda do seu povo. O excedente desses bens de consumo vai destinar ao comércio exterior e vai comprar lá no exterior os bens que não consegue produzir, sempre buscando o bem-estar do povo. Parte das riquezas que produzir devem ser investidos na defesa de sua soberania. Por quê? Porque se perder o território, se perde a nação. Em tese, né? Existe nação sem território. Hoje o Estado palestino é um exemplo disso, mas é raro, tá? Então, se você não tiver uma capacidade de se defender, né? Seja do seu ponto de vista econômico, seja do seu ponto de vista comercial, ou até mesmo militar, você está brincando com o futuro da sua nação. Tá? O Sun Tzu, ele começa o livro dele, A Arte da Guerra, dizendo o seguinte, que ele fala assim, a guerra é onde a nação vive e é onde a nação morre. Negligenciar com a guerra é colocar em risco o futuro de uma nação. Tá? As pessoas não querem guerra, mas tem que estar sempre preparado para ela. Não há espaço na história da humanidade para covardes. Tá? Os covardes vão ser escravos de alguém. Ok? Então, quais são os instrumentos que são utilizados para o fortalecimento e o crescimento de uma nação? Diplomacia, comércio exterior, força econômica, força militar. Tá? E aí você vai vendo o que você tem para solucionar aquele teu problema daquele momento. Tá? Basta ver como que as nações hoje elas se relacionam. Né? A força diplomática, a força econômica de comércio exterior, que não é tão forte, né? Mas nos Estados Unidos, o que é forte dele? A diplomacia, a força econômica e a força militar. O comércio exterior dele não é tão forte. Já para a China, é o comércio exterior, a força econômica, e agora vai estar começando a apresentar forças militares. Tá? E aí as nações vão sempre disputando espaços de dominação, que a gente chama de hegemonia de poder. Então, vamos voltar para cá. Então, voltando aqui na história da humanidade, tudo acontecia em volta do mar Mediterrâneo, porque a população estava concentrada em volta do mar Mediterrâneo. Vai ter um período em que toda a humanidade era dominada pelos egípcios. Onde é que estava o Egito? O Egito estava aqui, ó, no norte da África. Aonde que ele está? Dominando o mar Mediterrâneo. Então, eles vão dominar o Nilo, a parte final aqui do Nilo, aqui é o rio Nilo. Ó. A partir daqui do rio Nilo, eles vão produzindo bens de consumo, né? A agricultura fica forte. A partir daí, ele começa a negociar com os países vizinhos, e aí começa a investir num exército forte, começa a dominar toda essa região. E, óbvio, dominando as águas do Mediterrâneo. Por quê? Porque você precisa proteger o seu comércio exterior, os seus navios. Tá? Então, é um efeito cascata. Eu produzo produtos que os outros países necessitam, eu vendo, fico mais rico, invisto em exército e vou tomando mais territórios. E aí, aonde que eu vou tomar territórios? Não, onde me interessa mais. Eu não vou tomar o território de quem compra de mim, mas eu vou tomar o território de quem, historicamente, é meu adversário. Tá? E aí, tomando esse território, eu consigo produzir mais bens de consumo, vender mais, aumento o meu comércio exterior, aumento minha riqueza, fortaleço o meu exército. E aí eu vou expandindo o meu império. Sempre foi assim. Depois do Império Egípcio, o que nós vamos lembrar? Que é o Império Heleno, que é lá da Grécia, que vai dominar também toda essa região, que vai até lá Israel. Tá? Anos antes de Cristo nascer, Israel era dominado pelos helenos, pelos gregos. E já era quando o Império Romano estava expandindo o seu império.
Onde que estava o Império Romano? Está aqui, Roma, aqui, ó, no Mediterrâneo também. Então, os helenos estavam perdendo força e os romanos estavam ganhando força. Tá? Os judeus vão pedir um apoio para o exército romano que estava nas vizinhanças, não sei se estava na Síria ou na Jordânia, para expulsar os helenos. Os romanos expulsam os helenos e ficam Israel, né, cobrando impostos. Né? Quando Cristo nasce, Israel estava dominado pelo Império Romano. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que tudo aqui, durante milhares de anos, foi no entorno do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque quem dominar os mares domina a economia mundial, domina o mundo. Tá? Quando vem as navegações espanholas e portuguesas, provavelmente financiado pela Inglaterra, tá? E pelos templários, né? O que vai acontecer? Vai começar a migrar o comércio exterior do Mediterrâneo, não quer dizer que parou no Mediterrâneo, mas eles vão explorar outras riquezas que estão lá nas Américas, tá? Tipo assim, a história foi escrita que em 1492 os ingleses chegaram aqui nos Estados Unidos, né? A maioria era composto por irlandeses, tá? E os portugueses, os espanhóis entraram aqui no Golfo do México, pegaram do México para baixo, pegaram aqui também um trecho aqui dos Estados Unidos aqui embaixo, que é o Texas e tudo mais. A América Central e vai descendo para esse lado da América do Sul. E os portugueses entraram por aqui, tá? Então os europeus chegaram nas Américas. Isso não quer dizer que não existia, que eles já não sabiam que existiam as Américas. Como eles queriam explorar, e aí é uma hipótese que a gente levanta, como eles queriam explorar e não deixar outros virem, eles diziam, eles criaram uma narrativa que a Terra ela era um plano e que se você passasse de um determinado limite com o seu navio, você iria cair num abismo profundo. Tá? É uma forma de você, uma das estratégias de você dominar o povo é pelo medo. Então, aquilo ali virou, pegaram todos os intelectuais da época e falavam, fala que a Terra é plana e quem passar do horizonte cai no abismo profundo. Deu credibilidade nessa hipótese, nessa teoria. E aí ninguém queria navegar muito longe, com medo de cair no abismo. Só não explicaram isso para os celtas, para os holandeses, que eles vinham aqui direto. Tá? Recentemente eu estava vendo um documentário de um especialista em múmias, um americano, e ele estava no Peru, ele veio estudar umas múmias de uma tribo de índios das montanhas peruanas e que eram inimigos dos incas. E eles faziam as múmias, deixavam elas, botavam as múmias em pé, a pessoa morria, eles botavam a múmia em pé e faziam um invólucro de cerâmica, então ficava parecendo assim uma garrafa de cerâmica e a múmia está ali dentro. E botava nas montanhas, em lugares assim, um acesso muito difícil. E sempre numa montanha, embaixo da montanha um lago. Essa era a estratégia. E aí vão levantando hipóteses, né? Falou, olha, eles botavam essas múmias para não deixar as pessoas subirem na montanha, principalmente os incas, botava medo. Então falava de maldição, tal. E de fato tem alguma coisa lá que a pessoa tenta subir e pode desenvolver alguns problemas de pele, tá? Bom, esse cientista especialista em múmia que vai estudar essa tribo, ele volta a Lima e procura uma pessoa que também era estudioso nisso, sobre essa tribo. E lá tinha um livro, que é de 200 anos atrás, de um espanhol que vai narrar as características dessa tribo. E ele narra que era uma tribo de homens brancos, magros e altos, fugindo totalmente do biotipo dos indígenas, dos maias, dos astecas e dos incas, que eram baixinhos, truncudos, e com a pele mais para um amarelo e negro, tá? E aí ele ficou sabendo que havia um arqueólogo inglês trabalhando nas ruínas
de uma das tribos dessa etnia. E ele consegue subir no morro, e aí ele vai olhando que os aspectos construtivos deles eram exatamente os mesmos métodos construtivos dos celtas lá na Escócia. E aí eles levantam a hipótese de que os celtas, de alguma forma, conseguiram entrar aqui pelo Amazonas, foram subindo até chegar no Peru. O Peru está aqui, ó. Esse é o Peru, tá? Eles conseguiram chegar no Peru e se estabelecer nas montanhas para se isolar dos outros, tá? Das outras etnias que tinham lá, tá? Então, aqui está Brasil, aqui é Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Inglesa, Suriname, Guiana Francesa. Tá? Nós não fazemos divisa com o Chile e com o Equador. O resto nós fazemos divisa com todo mundo. Tá? Tranquilo? Então, por isso que eu falo que talvez falar que as Américas foram descobertas em 1492, lá nos Estados Unidos, 1500 pelos portugueses aqui, talvez não seja bem isso que aconteceu. Tá? Lembrando que aqui em Pernambuco, a gente brigava com os holandeses. Tá? Nós tivemos que brigar com os holandeses para tirar eles daqui. Tranquilo? Então, veja bem, essa é uma das teorias. Tá? Quem domina o mar, domina a economia global, domina o mundo. Tá? Bom, hoje, vamos dar uma olhada aqui nesse lado. Aqui tá a Polinésia, tá? Aqui é o Mar Índico e aqui é o Mar... Aqui é o Oceano Índico, aqui é o Oceano Pacífico. Aqui está a Austrália, tá, gente? Está bem aqui embaixo. Aqui é a Nova Zelândia. Se eu for colocar esse troço em pé aqui, deixa eu virar aqui, ó. Como a gente está acostumado a ver, ó, agora está mais ou menos em pé, assim como a gente viu. Então, aqui eu tenho China, Índia, aí vai estar todo aqui Coreia, Vietnã, Parará. Aqui começa a Polinésia, né? Aqui está a Austrália e mais aqui embaixo está a terra dos Maoris lá. Agora fugiu o nome. Falei agora há pouco. A capital é Auckland, já eu lembro. Aqui é o Polo Sul. Tá? Então, vamos lá. O que está acontecendo hoje, nesses dias? Tá? Aqui está o Japão. A China está dominando essa parte aqui, está tentando dominar. Então, exatamente ontem, circulou uma notícia, eu vou ver se eu acho essa notícia aqui, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, AUKUS, tá? Então tá aqui, isso aqui circulou ontem, tá? Aqui, ó, 23 horas, tá? Vamos pegar aqui essa reportagem. Aqui, ó. AUKUS é um pacto militar anunciado pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para conter a China. E é uma parceria militar. Essa é a maior parceria no setor de defesa em décadas para esses países que têm demonstrado preocupações nos últimos anos com a crescente presença militar da China na região do Indo-Pacífico. Oceano Índico com o Oceano Pacífico, que inclui o Oceano Índico e o Pacífico, tá? E aí, inclusive, fornecimento de submarinos à Austrália e tudo mais, tá? Tranquilo? Isso tudo é geopolítica, tá? Aí, óbvio que teve a reação da China logo em seguida. A China com os Estados Unidos e Reino Unido. E a Austrália de fomentar corrida armamentista com pacto de defesa, tá? Pequim adverte, isso aqui não é o país, que o acordo que visa conter o crescimento do poderio militar chinês na região do Indo-Pacífico prejudicará a paz e estabilidade regionais. Então, sempre essa aqui é a fase
da diplomacia, tá? Lembra que eu falei? Força diplomática, depois sanções econômicas, depois sanções militares, tá? Então, isso é só para a gente dar uma olhada no que está acontecendo hoje. Por que está acontecendo isso? Porque a China ela está discutindo com a Austrália uma ilha por aqui assim, ó. Talvez acho que é uma ilha aqui, ó. Que ela quer botar uma base militar aqui, uma base militar da Marinha chinesa aqui. Por quê? Porque eles querem, de alguma forma, começar a dominar o Pacífico. Uma outra situação que acontece hoje é o seguinte: a China já domina a parte oriental da África. E ela está tentando, por isso que ela está brigando aqui no Oceano Índico e lá no Pacífico, lá desse lado, tá? E ela quer dominar a África Ocidental para começar a dominar o Atlântico Sul. Lembrando, quem domina a mar, domina o mundo, tá? Para que a China consiga dominar, aí são teorias geopolíticas, tá? Para que a China consiga ter êxito em dominar o Atlântico Sul, ela precisa dominar essa parte aqui. Como é que ela faz? Qual que é a estratégia deles? Eles não usam força militar para invadir e tomar. Eles vão comprando, corrompendo a classe política de dirigência dos países e aí a classe dirigente política começa a atender os interesses da China. A mesma coisa, para ela conseguir dominar o Atlântico Sul, ela precisa dominar a América do Sul. Então, a partir dessa situação, as eleições de 2022 passam a ser, do ponto de vista geopolítico, as eleições de 2022, ano que vem, estratégicas mundiais. Porque se a China conseguir eleger um político que seja alinhado aos seus interesses econômicos, ela consegue, porque o Brasil leva isso aqui tudinho junto, né? O Brasil, a economia do Brasil comanda toda a América do Sul, direto ou indiretamente comanda. Então, se a China consegue emplacar em 2022 uma classe política que seja vinculada aos seus interesses, ela vai conseguir rapidinho botar uma base militar aqui, junto com aqui começa a dominar o Atlântico Sul. Nós temos notícias que no governo Dilma ela havia autorizado navios pesqueiros chineses adentrar no mar territorial brasileiro para pescar. Tá? Se vocês procurarem na imprensa, vocês vão achar essa notícia. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender, ok? Então, eu falei da geopolítica de hoje. Na aula que vem, eu vou falar sobre o que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, que vai ser a origem do direito ambiental. Então, eu tive que fazer todo esse mise-en-scène para mostrar para vocês o que acontece no Brasil de hoje, tá? Inclusive, sob o ponto de vista de como surgiu o direito ambiental. Vou dar uma pausadazinha aqui, que eu tenho que resolver um problema e já volto. Bom, já voltei. Então, agora nós vamos finalizar a nossa aula. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, é um videozinho de 6 minutos, mas eu vou comentando. Eu espero que o YouTube não tire ele do ar. Se ele tirar, eu vou depois fazer uma edição, cortar essa parte do vídeo e vou deixar o link para vocês, tá? É um videozinho ilustrativo do Museu de História Natural de Nova York. E ele vai mostrar para nós os últimos 200 mil anos, o que aconteceu. O que aconteceu. Como que surge o ser humano e... não é nenhum desses aqui, rapaz. Vamos lá. Onde surge o ser humano? Vai surgir na África.
Então, acho que já por hoje está bom. Eu espero que essa aula seja bem empolgante para vocês e que explique muita coisa que está acontecendo hoje em nossas vidas, em razão das coisas que acontecem no exterior. Quando você estuda geopolítica, um dos livros que eu li, ele fala assim, que a posição de um país no território, no planeta, né, no seu continente, vai selar o seu destino. Tá? Então, as coisas que acontecem no Brasil, que acontecem aqui internamente, elas decorrem de interesses externos também. Tá? De alguma forma, uma influência direta ou indireta de interesses externos. Tá bom? Então, bom final de semana a todos. Já são 8 horas e 37 minutos do dia 17/9. Eu vou subir em seguida essa aula no APA. Fiquem com Deus. Bom final de semana a todos.